Olá, pessoal. Eu sou a professora Sônia Tranin, da Universidade Estadual de Maringá, e o tema deste vídeo de hoje é sonambulismo, um tema bastante instigante e que gera bastante dúvidas e curiosidades nas pessoas. Então, muitas pessoas me perguntam sobre o sonambulismo em crianças e em adultos. Em março comemora-se o Dia Mundial do Sono. E, em virtude de estarmos no mês de março, que eu escolhi esse tema bastante curioso, que é o sonambulismo, para a gente conversar um pouquinho. Bom, o próprio nome, sonambulismo, caracteriza bem o que ele quer exprimir, porque ambular significa andar, e sono, então, sonambulismo significa andar durante o sono. É um distúrbio, então, de causa desconhecida, manifesta-se mais no sexo masculino e é classificado como uma parassonia, por ser um distúrbio do sono. Ele ocorre durante o sono profundo, que é aquele sono que a gente costuma chamar de sono de ondas lentas, e ocorre cerca de 2 a 3 horas depois de iniciado o sono. Ele caracteriza-se pela realização de atividades motoras sem que a pessoa tenha plena consciência do que ela está fazendo, logo, sem controle dos seus atos e movimentos. Isso porque parte das suas funções cerebrais permanecem num estado de transição entre o sono e a vigília, sobretudo essa região anterior do cérebro, que é responsável pelo nosso controle, pela nossa consciência. Então, nesse momento, essa região anterior continua num estágio de transição entre sono e vigília. Só que as áreas cerebrais que são responsáveis pelo ato de movimentar, pelo controle do movimento, estão ativas. Por isso que a pessoa se levanta e, de repente, sai fazendo coisas com o olhar vidrado. Então, ela apresenta os olhos abertos, mas é um olhar sem expressão. E, de repente, ela sai caminhando pela casa, ela vai até a geladeira, abre a porta, senta, às vezes, no sofá, liga a televisão, mas não necessariamente ela sabe o que ela está fazendo. São mais comuns, esses casos de sonambulismo são mais comuns na infância, até por cerca de 12 a 13 anos de idade, mas adultos e idosos também podem ser acometidos por sonambulismo. No passado, existia um mito de que não se deveria acordar uma pessoa que estivesse nesse momento de sonambulismo, porque poderia pôr em risco a vida dessa pessoa. Isso não é verdade, de fato é um mito, não existe risco nenhum. Né? O único problema é que quando você acorda essa pessoa, se você acordar ela de repente, ela vai estar confusa, ela vai demorar um pouco para entender o que é que está acontecendo. Então, justamente porque ela está nessa fase de sono profundo, então ela vai acordar desorientada. O melhor nesses casos é devagarzinho ir conversando com a pessoa, ir direcionando e levá-la de volta para a cama, ok? Mas não existe risco nenhum dessa pessoa morrer, por exemplo, se ela for acordada nesse momento do sonambulismo. E existia também um mito de que seria interessante dar um susto na pessoa para que ela não apresentasse mais, que ela fosse curada desses episódios de sonambulismo. Também não procede. Dar um susto na pessoa só vai fazer com que ela fique mais desorientada ainda. Quase sempre, os sonâmbulos repetem ações rotineiras e que podem resultar em acidentes. Exemplos dessas ações rotineiras, ele levanta e fica sentado na cama, parado, com os olhos abertos, mas geralmente sem expressão, sem brilho, arrumar as cobertas, abrir e fechar janelas, sair caminhando e com uma fala sem nexo, ir ao banheiro, comer. É comum também
ir ao banheiro, às vezes acontece do indivíduo ir ao banheiro e não necessariamente fazer as necessidades fisiológicas no vaso sanitário. Eu já ouvi vários exemplos de mães contando sobre os filhos que levantaram, foram até a geladeira e eles tinham o hábito de deixar uma canequinha para tomar água na geladeira, né, para facilitar para a criança, e a criança pega a canequinha, faz xixi na canequinha, devolve na geladeira, fecha a porta e volta para a cama. Então, esse tipo de rotina, esse tipo de ação é bastante comum. Então, onde a gente tem que se preocupar, né? Quais os riscos? Então, vamos pensar que um sonâmbulo pegue uma faca para cortar um pedaço de pão, por exemplo, e acabe tropeçando com essa faca na mão. Então, o risco de se machucar é muito, muito grande. Por exemplo, se a casa tiver escada, ele pode passar por essa escada sem necessariamente ver que ali tem uma escada, cair e machucar. Sair da casa, não é muito comum que isso aconteça, que saia, né, e vá dirigir, por exemplo, se for uma pessoa adulta. Não é muito comum, mas também não é impossível. Então, existe o risco também dessa criança ou esse adulto abrir a porta e sair no meio da noite. Bom, como eu disse, a causa do sonambulismo é desconhecida, mas alguns fatores podem aumentar o risco desse transtorno. E o componente genético. Então, é sempre interessante que a gente avalie, pesquise na família quem tinha. Então, a gente sempre vai ouvir histórias dos avós, dos pais, contando que é comum na família. Então, o componente genético aí é bastante forte. Em crianças, pode estar relacionado com o amadurecimento do cérebro. Então, a criança está com o sistema nervoso em desenvolvimento. Então, é um cérebro de criança que vai se tornar um cérebro de adolescente para posteriormente se transformar em um cérebro de um indivíduo adulto jovem. E assim sucessivamente. Então, acredita-se que esse processo de amadurecimento, de desenvolvimento do sistema nervoso dessa criança pode colaborar para o aparecimento de crises de sonambulismos, que muitas vezes desaparecem naturalmente, espontaneamente, por volta de 12, 13 anos de idade. Em adultos, os episódios de sonambulismo podem ser desencadeados, sobretudo, por altos níveis de estresse físico e psicológico. Além disso, do estresse físico e psicológico, é óbvio que o componente genético vai estar ativo, então o estresse físico e psicológico vai ser o gatilho para ativar esse distúrbio. Privação de sono, ansiedade, febre alta, distúrbios respiratórios, como, por exemplo, a apneia do sono, asma. Então, todos esses fatores podem servir como gatilho para ativar um sonambulismo, ou uma crise de sonambulismo. Excesso de álcool, drogas, bexiga cheia, por exemplo, medicamentos que interferem na função do sono. Então, são todos esses fatores que podem, inclusive, interferir no processo de sono de um modo geral. Bom, o tratamento para crianças, em virtude desse distúrbio ser considerado benigno e que ele desaparece espontaneamente, não existe um tratamento específico. O tratamento seria necessário, ou passa a ser necessário e importante quando existe um risco potencial de acidentes ou de constrangimento para o paciente. O tratamento sempre acaba sendo em cima dos sintomas, né? Então, medicamentos que vão tratar os sintomas, como, por exemplo, um sintoma de ansiedade, um excesso de estresse, um sono, uma privação de sono, um sono conturbado, depressão, enfim, esses medicamentos têm como objetivo maior tratar o sintoma.
acalmar esse indivíduo, trazer um sono mais padronizado para que ele possa, então, ter uma boa noite de sono sem os episódios de sonambulismo. Técnicas de relaxamento são também importantes, exercícios físicos, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para um maior relaxamento. A gente trabalha bastante, então, com recomendações, né? Então, quais são as recomendações para as famílias que têm crianças com sonambulismo ou adultos com sonambulismo? Sobretudo nesse momento em que nós estamos de um grande estresse para todos nós. Então, as recomendações ficam em cima de cuidados para prevenção de potenciais riscos de acidente. Trancar as portas e janelas, só que além de trancar portas e janelas, é importante que se retire a chave, né? Porque se deixar tranca e deixa a chave lá, o indivíduo vai destrancar. Colocar grades e telas nas janelas, se for o caso, se morar em um apartamento. Então, é interessante que se proteja as janelas para evitar, de repente, que essa pessoa tropece e caia. Bloquear o acesso às escadas. Se precisar dormir em uma beliche, né, jamais permitir que durma na parte superior da beliche. Esconder, né, facas, tesouras ou todo objeto pontiagudo que possa colocar em risco esse indivíduo. Estimular exercícios físicos, obviamente não próximo da hora de sono. Então, todas aquelas técnicas que a gente utiliza para chamar a atenção em relação a uma boa noite de sono, vai ser válida aqui também. Então, exercício físico ao longo do dia, evitar bebidas alcoólicas, não levar celular, computador para o quarto de dormir, preparar o ambiente, um ambiente acolhedor, escuro, um bom banho antes de ir para a cama, uma roupa confortável, manter horários regulares para dormir e para acordar, inclusive aos finais de semana. Então, todas essas técnicas em conjunto vão colaborar para que esse indivíduo possa ter menos episódios de sonambulismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, curtam o vídeo e eu desejo que todos possam ter um bom padrão de sono, que lhes permitam descansar o corpo e a mente, para que a gente possa, então, iniciar a cada novo dia cheio de energia e de atenção para enfrentar os desafios que estão por vir na vida de todos nós. Muito obrigada.